Então, shalom a todos. Nós estamos, a partir de agora, partindo para a reta final das Sheva Mitzvot Bnei Noach. Nos restam apenas 3 shurim, 3 temas mais. Esse tema de hoje, que são das relações proibidas. E o próximo tema da semana que vem, Bezrat Hashem, Lineder, será Ever Min HaChaim. E o último tema é o estabelecimento de tribunais de justiça. São os 3 temas que nos faltam para falar sobre Sheva Mitzvot Bnei Noach. A grande verdade é que os primeiros shurim nós ficamos praticamente 2 meses debatendo e estudando e fundamentando os porquês das Sheva Mitzvot Bnei Noach, porque, como foi, de onde vem, para onde vai, quais são as regras, o que pode, o que não pode, essas Sheva Mitzvot Bnei Noach. E assim nós ficamos por praticamente 2 meses. Foram 2 meses exaustivos e também de muito conhecimento, muita coisa boa e nova foi apresentada. Então, todos que têm o login do nosso site, vale a pena entrar, e quem está iniciando agora, e reassistir os primeiros shurim de Sheva Mitzvot Bnei Noach, porque é uma pena com a maneira com que as pessoas, muitas das vezes, acham e pensam que Sheva Mitzvot Bnei Noach é fácil, ou é uma coisa simples, ou é uma coisa que não tem tanta importância. É uma pena, porque quando as pessoas começam a estudar e passam a observar, por exemplo, o seu Eduardo, que está conosco desde o primeiro shiur de Sheva Mitzvot, não falta um shiur. Aprendeu ou não aprendeu muita coisa, seu Eduardo? Aprendeu muita coisa. Então, nós vemos e observamos, estudamos e contemplamos que são inúmeras dificuldades das Sheva Mitzvot Bnei Noach e a complexidade dessas mitzvot. Pois bem, todas as mitzvot anteriores nós já fundamentamos elas, explicamos elas, fundamentamos, demos o passuk, tudo. Então agora no dia de hoje, nós vamos iniciar as relações sexuais proibidas. O tema é complexo, tanto para falar quanto para se estudar. Mas da onde os nossos sábios aprenderam a mitzvah, a halachá, de não poder ter relações proibidas? Os nossos sábios, eles aprenderam do trecho de Bereshit, onde está escrito: e deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão uma só carne. Nesse passuk, esse simples passuk, Hashem instrui a humanidade como um todo de todas as leis proibidas e permitidas com só um simples passuk. Então, por exemplo, deixará o homem seu pai e sua mãe. Disso, nós aprendemos que o homem não pode unir-se nem com seu pai, nem com sua mãe, nem com ninguém de sua casa. Então, todas as relações de Gilui Arayot, que são relações de sexuais entre parentes próximos, já está proibida daí. E unir-se-á a sua mulher, ou seja, não pode ser outra pessoa do mesmo sexo, não fala homem pode se unir com outro homem, e tampouco fala uma mulher poderá se unir com outra mulher, porque está escrito, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne, ou seja, o homem também não pode ter relações com nenhum outro tipo de animal que não seja do gênero humano, da espécie humana. Então, de um simples passuk, que aparentemente as pessoas acham, é só para falando para casar. Não, não é só falando para casar. Todas as leis e as regras de relações, o que pode e o que não pode, estão contidas nesse simples passuk. Tá bem? Então, quem explica isso minuciosamente é o Rashi, Rav Shlomo Yitzhak, que comenta a Torá, comenta como um todo a Torá. Ele vem nos explicar minuciosamente cada palavra desse passuk, vem nos ensinar o que pode e o que não pode. Ou seja, um Noahide, uma pessoa que esteja no pacto de Noah, ou seja, a humanidade quase como um todo, é proibido ter relações com os seus relativos, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu filho, com sua avó, o núcleo próximo. Essas são as pessoas que são diretamente proibidas de ter relações maritais.
Não somente em um laço consanguíneo, mas também em um laço que não tem consanguinidade. Por exemplo, seu pai é filho... Peraí, acho que é algum microfone. Estou escutando minha voz. Então, uma pessoa, o seu pai se separou da sua mãe, Hasbe Khalil, da sua mãe, faleceu, e seu pai vem e agora ele casa-se com outra mulher, com outra pessoa. Essa pessoa também se torna proibida de ter relações, de você contrair relações com ela, porque apesar de ela não ter um traço de consanguinidade, ela é a esposa do seu pai. Está bem? Também irmãos, somente por parte paterna ou materna, que é a ligação próxima, também estão proibidas. Existe somente uma dúvida alárrica, uma dúvida entre os nossos sábios, se o caso de uma pessoa, uma mulher, que foi esposa do seu pai, isso é uma dúvida, não, há uma divergência alárrica. Ou seja, não tem uma conclusão precisa sobre isso. Ou seja, quando não há decisões precisas, quando se ocorrer algo nesse sentido, um rabino deve ser consultado. E aí ele vai dar o veredito dele e tem que ser seguido o veredito dele. Sobre o seu pai, por exemplo, ele foi casado com uma mulher que não era sua mãe. E caso Halila, o seu pai venha a falecer, e agora essa mulher que não era sua mãe, ela está solteira. Existem dúvidas alárricas sobre se pode ou se não poderia a pessoa ter relações com essa agora ex-madrasta, que ela já não é mais só madrasta. Então, isso é uma dúvida alárrica, está no ar, isso. Então, umas pessoas podem falar, nunca isso pode, outras podem falar, não, isso é permitido. Então, quando ocorrem situações como essa, um rabino ou um tribunal deve ser consultado. Bem? Apesar de que, na maioria das legislações, dos legisladores, eles proíbem, tá bem? Mesmo que não seja declarado na Torá essa proibição, a maioria dos legisladores proíbem. Daqui a pouco eu respondo a sua pergunta, que é muito boa, Tom. Ou seja, qualquer mulher que tenha tido relações com um dos seus progenitores, ou uma moça que venha a querer ter relações com um padrasto, ou um enteado que venha querer ter relações com sua madrasta, são todos proibidos. Não só isso, mas, Hasve Shalom, Deus não permita, Deus nos livre, mas caso o seu progenitor, o seu pai, venha a ter uma relação forçada com uma pessoa, um estupro. Uma pessoa que seja vítima de estupro de uma pessoa, ela não pode casar-se com os seus descendentes. Por exemplo, uma moça foi estuprada pelo Tião. E o Tião é o pai do José. O José não pode casar com essa moça, porque ela sofreu estupro do pai do Tião. Entenderam? Do pai do José. Então, vítimas de estupro também não podem ter relações futuras, casar com os progenitores do seu estuprador, da pessoa que infligiu essa moça. Tá bem? Só lembrando, voltando a lembrar que no caso, nós estudamos isso a semana passada, se eu não me engano, nós comentamos sobre isso, que no caso de o homem não sofre estupro. Tá ok? Não existe condição. O homem está num quesito alárrico que ele não sofre estupro. Se ele tem relações sexuais, ele é julgado sobre isso. A mulher, do contrário, não. Ela pode alegar estupro e pode se livrar de uma pena capital. Já o homem não. O homem não tem essa condição. Tá bem? Então, a alahá, ela pende favoravelmente para o lado feminino nesse caso. O Rabi Akiva, o grande Rabi Akiva, ele tinha uma opinião de que todas as relações proibidas do Pacto do Sinai são também proibidas para o Pacto de Noah. Ou seja, todas as relações proibidas que são descritas nos nossos livros, na Parashat Kedoshim, se eu não me engano, se eu não estou muito enganado, e outras parashiot, tem N parashiot que relatam as proibições de relacionamentos.
são também proibidas para os Bnei Noach. Essa é a opinião do Rabi Akiva. Aí alguém pode me perguntar, tem duas perguntas. Uma é do Tom, que é a questão do levirato. O levirato tem relacionamento. O levirato tem relacionamento com a herança de terra. A herança de terra, ela só foi dada para os judeus. Por isso, as leis de levirato, elas não atingem os noahides. E também as leis de Nidá. As leis de Nidá não atingem os noahides também. Não há obrigação das leis de Nidá, até que uma pessoa venha se converter, passar pela mikve pela primeira vez. Porque as leis de Nidá, elas dizem respeito a Kedushá do povo de Israel. A Kedushá, que é a possibilidade ou não de entrar no Beit HaMikdash. E outras N questões dizem respeito somente à pessoa que é judia, não a um Bnei Noach. Então, as leis de Nidá também não são válidas para os Noahides. O casamento de Amram e Yocheved, mãe de Moshe, foi permitido? Sim, porque, se eu não me engano, ela era a tia-avó de Moshe. Se eu não estou enganado, ela não era tia primeira, ela era tia-avó. Então, ela tinha um laço de consanguinidade longe, que, pela lei de Noach, seria permitido. Ok? Eu já estudei esse tema faz muito tempo, mas quando eu estudei, no então que eu estudei, era 100% permitido, não era uma linha de consanguinidade proibida. Porque, se eu não me engano, o sobrinho também pode ter relacionamento com a tia, que eu não lembro qual grau, mas a sobrinha, ela não pode ter relacionamento com o tio do mesmo grau por igual, entenderam? Eu não lembro exatamente isso, eu sei que eu já estudei e funciona mais ou menos assim. O sobrinho pode ter relacionamento com a tia em um determinado grau, mas a sobrinha, no mesmo nível de distância de grau, não pode ter com o tio. Eu estudei isso, não sei de cor agora para te falar explicitamente, tá ok, Jonas? Mas se for importante, eu posso procurar e passar para vocês depois. Tá bem? Ou seja, as relações proibidas, de acordo com o Rabi Akiva, além das relações com seus relativos, os seus relativos quem são? Parentes, são os próximos. Irmão, irmã, primo, tio, primo, desculpa, pulo primo, tio, tia, que são linhas transversais de consanguinidade e verticais. São proibidos. Tá ok? Ok. Então, além desses, o que seria mais proibido? Um homem com a esposa de outro homem, ou um homem com outro homem, ou uma mulher com uma mulher, ou um homem ou uma mulher com um animal. Essas são as relações que são proibidas, além das que nós já citamos com os traços de consanguinidade. Um judeu e um noahide, não existe casamento. Não existe a relação de casamento entre um e outro. Então, eles moram juntos. Um judeu com uma não judia, ou uma judia com um não judeu, eles têm uma relação, estão morando juntos. Porém, isso não é entendido como casamento diante da Torá e diante da Halachá. Na verdade, existe uma pequena pena sobre isso, tá bem? Porém, se um deixa eu confirmar aqui. Exatamente. Não importa o tipo de cerimônia que venha a existir. Não importa se fez ketubá, se fez rupá, se veio o rabino dos Estados Unidos aqui no Brasil, ou aqui em Israel, se foi o rabino maior de Israel que fez o casamento. Este relacionamento não é casado. Não estão casados. Tá bem? E uma mulher sobre a aliança universal, ou seja, sobre a Sheva Mitzvot Bnei Noach, ela é considerada casada
a partir do momento que ela tem relações com o seu igual, com o seu namorado, com o seu marido, ela é considerada casada, é uma mulher casada. Está ok? E é importante eu vou abrir um parênteses aqui, porque é importante nós sabermos como era entendido o casamento no passado. O casamento não era igual é hoje, que a pessoa ela tem um namoro de 7 anos, que foi o meu caso. Namora, enrola a moça 7 anos e depois marca o casamento, casa e depois vai morar junto. Não era assim no passado, a pessoa combinava, isso está na Masechet Kedoshim, tá ok? Os rabinos iniciam a Masechet Kedoshim relatando sobre isso. Eles falam a seguinte coisa: o homem encontrava uma moça e falava, vamos nos casar. Então eles iam e assumiam um compromisso. Então, por exemplo, hoje é dia 18 de maio. Hoje, aqui já é 18 de maio e ainda é 17 de maio. Então, hoje, 17 ou 18 de maio, nós assumimos compromisso. Eu e a moça. Eu vou para minha casa, ela vai para a casa dela. Nós estamos, entre aspas, casados. Mas durante um ano, eu não fico com ela, eu não vou atrás dela, eu não vou na casa dela, eu não tenho relacionamento com ela. Durante um ano, eu vou para minha casa, para o meu lugar, e vou construir minha casa, vou juntar dinheiro, vou fazer todas as coisas que precisam para que possa existir um casamento. Após esse um ano, no 18 de maio do ano que vem, eu tenho que ir na casa, tem esse prazo, para ir na casa dela e tirar ela de lá. Então, quando a Torá ela estabelece a moça que tiver relação que foi prometida em casamento, ou a noiva que foi prometida em casamento, esse é o caso. Está bem? Então, a pessoa foi, se prometeu, daqui um ano eu venho te buscar, eu vou para minha casa. Durante esse um ano, o pai tem ainda a obrigação de sustentar essa moça. No dia 19 de maio do ano que vem, se eu não me casei, eu tenho que ir lá na casa da moça, bater palma, falar assim, sogro, aqui está o dinheiro do alimento da minha esposa hoje. No dia seguinte, sogro, está aqui o dinheiro do alimento da minha esposa hoje. O pai é desobrigado de cuidar da moça e o noivo ele tem que vir tirar ela. Assim, enquanto ele não vem tirá-la, ele tem que pagar sobre isso. Ele tem que pagar tudo que ela come, tudo que ela gasta. O homem ele se tornou responsável por ela. A não ser que haja uma catástrofe, que os pais ficaram doentes, ele tem que cuidar dos pais, ou algum tipo de calamidade ou de catástrofe que recaia sobre esse homem, aí ele está desobrigado até que ele se resolva. Então, essa pessoa é a noiva, de acordo com a Torá, e isso também vale para os noahides, tá ok? Quando a pessoa tem compromisso uma com a outra, ela entra nesse parâmetro. E ela é considerada casada a partir do momento que ela tem relações sexuais. Teve relações sexuais, já é considerado casada. E quando no caso, o divórcio que está daqui a pouquinho, mas eu já vou adiantar, quando ela para de ter relações. A mulher ou o homem que decidem, isso nós estamos falando de Bnei Noach, uma pessoa que não está no Pacto do Sinai. Não vão acabar o shiur e todo mundo separar hoje, pelo amor de Deus. Então, não é uma oportunidade isso. Então, quando é que tem uns divórcios, quando a pessoa não está no pacto do Sinai, um dos dois diz, estou separado, não quero ter mais nada com você, e a partir desse momento ele não tem mais relações. Esse é o momento de separação. Eles não têm mais compromisso nenhum um com o outro. Tá ok? Então, de igual maneira com que o casamento fora do pacto do Sinai ele é muito simples, a separação fora do pacto do Sinai ela também é muito simples. Já dentro do Pacto do Sinai, a separação complicadíssima. Casar é muito fácil. Separar é uma vida. Então, por exemplo, para casar, você chegar aqui, se a pessoa já é judia, já tudo certinho, 100%, está numa comunidade ortodoxa, em 4 meses ele arruma uma noiva e em 5 ele casa. E nem isso se bobear. Se for uma pessoa de família conhecida, ou que alguém conheça a família dele, muito mais rápido do que isso, se tiver o dinheiro para casar também, né? Para separar é uma vida, é um ano, para se bobear mais de um ano, se estendendo um processo de separação.
onde os rabinos tentam fazer aconselhamento, onde os rabinos pedem para frequentar um psicólogo de casais, onde prorrogam, falam, vem daqui 3 meses, vem daqui 2 meses, e busca famílias para receber essa família, e assim vai. Então, a separação é muito difícil de alcançar dentro do Pacto do Sinai, tá bem? A gente vai falar sobre separação, então vamos continuando aqui. Então, uma pessoa ela é passível de ter relações, passível de punição ao ter relações um homem com uma mulher casada. Quando o homem tem relação com uma mulher casada, ele é passível de ter uma punição. Que punição é essa? A punição que é dada a todas as transgressões do Pacto de Noé, que seria a pena de morte ou a pena de caret. Ok? Porém, se uma pessoa, dentro das leis de Noé, se uma pessoa ainda não consumou o casamento, consumar o casamento, ter a relação com a pessoa, e uma outra pessoa vem ter relações com essa moça, esse homem que chegou novo, ele não é passível de pena capital, tá bem? Ele vai ter uma pena específica, porém não é a capital, porque ele não teve relações com uma mulher casada. Bom? Um convertido ou convertida casa com judeu normalmente, sem problema nenhum. Porque o convertido ele é judeu 100%. Tá ok? Que o problema que acontece muito, que eu vejo muito, de verdade, do fundo do coração, isso é horrível de dizer, mas eu falo que uns 80% dos convertidos não estão nem aí para casamento. Isso é o que eu vejo aqui, é o que eu vejo. A gente não vê muitos jovens também, a maioria dos conversos que eu tenho muito contato por aqui já são mais avançados em idade, passou dos 35, 40. Esses aí não quer casar de jeito nenhum, não é difícil. Não porque os rabinos não tentam arrumar, porque os rabinos tentam. Então, eles arrumam desculpa de tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. É terrível isso, ninguém quer casar, não. Ela tem o pé muito grande, eu não gostei da unha dela, o cabelo dela é escuro demais, e aí vai. Então, é complicado. Casamento é liberado entre um convertido e um judeu, ou uma convertida e um judeu, 100%. Na verdade, é uma grande mitzvah casar os seus filhos com convertidos. É uma grande mitzvah. Tá bem? Enfim. Se no caso um não judeu tem relacionamento com uma mulher judia, eles são penalizados com pena capital. Então, um não judeu com uma judia, a pena é capital. O judeu com a não judia, a pena é mais tênue, mas do contrário, o contrário já é mais severo. Tá ok? Nos tempos da escravidão, vejam só isso. Se uma pessoa dedicasse... Sim, repito, só um momentinho, Edivaldo, deixa eu voltar aqui na mitzvah. Então, se um não judeu, uma pessoa que ele é bem Noah, ou Oved Kohavim, ou bem Noah, ou idólatra, seja como for, ele não é judeu, ele vem e tem relações com uma judia seja nascida, seja convertida. Tá ok? Essa prática é passível de pena capital. Tá ok? Pena capital. Sempre que eu falar pena capital, é pena de morte. Por um tribunal estabelecido. Ok? Então, quer ver um caso que é esse? Urias e Batsheva. Urias e Batsheva, eles tinham um relacionamento ilegal. Esse era o relacionamento ilegal de Urias e Batsheva. Urias, que é o Urias da Tanar, de Shmuel, nos livros do profeta Shmuel, que foi executado pelo rei Davi. Então, ele tinha um relacionamento ilegal com Batsheva. E eu tenho todo um post explicando aqui no meu blog sobre isso, sobre esse relacionamento. Ele tinha um relacionamento ilegal. De cara, ele já era passível de pena capital, de cara. Então, ele era hitita. Então, ele era hitita. Quando a Tanar, ela
define um convertido, e ele não era convertido, ele era hitita, ele era um hiteu. A Tanakh chama os convertidos de ha-israeli. Então, quando você vê, fulano ha-israeli, quer dizer, ele não tinha uma tribo. Ele não era de Judá, não era de Zebulun, não era de nada. Ele era um convertido, ele era israeli. Então, a Tanakh chama os convertidos de israeli. O caso de Uria, ele era hiti, ele era hitita. Então, ele tinha um relacionamento ilegal com uma judia. Ou seja, ele só por isso, ele já era passível de pena capital. Tá bem? Então, é isso. E eu disse, no fim dessa explicação dessa alahá, que o relacionamento entre o judeu e uma não judia, ele é mais tênue na alahá, tá ok? Mais tênue. Uma implicação, por exemplo, que seria grave de um judeu com uma não judia, seria se fosse a sua escrava, ele prometeu ela em casamento para outro homem. Se ele prometeu ela em casamento para outro homem, e ele vem a ter relações com essa escrava, aí ele é passível de pena capital. Tá bem? Porém, se ele tem a escrava, ela se casou com outro homem, aí essa escrava se separou desse homem que ele prometeu, aí ele tem que fazer uma cerimônia, que ele pega a escrava, vai em público, descobre os cabelos da escrava em público, e aí ela passa a servir ele de cabelo descoberto. Nesse caso, o judeu que tiver relação com essa escrava, ele não é punido por isso, severamente, pelo menos, muito pouca punição sobre isso. Não é careta, não é pena de morte, não é. Seria no máximo, seriam chibatadas, algo assim. Ok? Então, quando se diz noahids, os noahids têm relacionamento de casamento, que é muito simples, e o relacionamento de divórcio, que também é muito simples. Porém, o que é aconselhável, o que é correto é que os noahids desenvolvessem ketubot e get, documentos de casamento e documentos de divórcio. Por exemplo, eu vou contar um fato recente que ocorreu no Brasil, um fato recentíssimo, não tem um mês e meio que aconteceu isso. Tem um rabino da Chabad, do Brasil, que ele é envolvido com o Bnei Noach, o Rav Yaakov Genstaldt. Eu nunca consigo falar sobre o nome dele direito. Ele é uma pessoa muito boa, muito simpático, já falei com ele por telefone, sei da história dele por cima, sei do trabalho dele, e ele tem um trabalho muito bom com os noahids. Principalmente no sul do Brasil, eles têm comunidades noahids que estão se desenvolvendo muito bem. E ele foi e passou a fazer casamentos civis, porque ele pode, para noahids, porque ele pode. Dando ketubot noahids, porque pode. Então, vejam só vocês, aqui no nosso estudo, nós estamos estudando que o correto é que os noahids desenvolvessem ketubá e get em seus tribunais de justiça. Pois bem, esse rabino foi e está fazendo isso. Passou a fazer, ele cobra o valor dele de fazer um casamento como qualquer pessoa cobraria. Não é extorsivo, é o valor que se cobra mesmo. E ele recebeu uma carta de outros rabinos também da Chabad de São Paulo, essa é uma carta recente, rodou os WhatsApps, rodou os Facebooks, está por aí nos Facebooks também, criticando e condenando a ação dele de ensinar Torá para um não-judeu e de fazer casamento de um não-judeu. Veja bem, não há proibição nenhuma. Então, por exemplo, hoje, eu não posso fazer um casamento aqui em Israel, porque eu não tenho semihá em Rupá, que é uma exigência da Rabanut. Porém, fora de Israel eu poderia executar um casamento. Só que eu não poderia executar um casamento, por exemplo, de uma pessoa que seja convertida pelo Massorti, ou uma pessoa convertida por um reformista, ou uma pessoa não judia com um judeu, seja ela homem ou mulher, ou ela homem ou mulher, não poderia. Porém, um casamento no Ahrid, eu poderia executar. Um casamento no Ahrid e um casamento de judeus natos ou judeus convertidos ortodoxos fora de Israel. Sem problema algum. Dentro de Israel, a Rabanut estabelece os critérios dela, porque é o casamento civil de Israel, é o religioso. Então, tem os critérios da Rabanut específicos em Israel. Não é qualquer rabino que pode executar. Poucos rabinos podem. Poucos não são muitos. Enfim, então, um não judeu e não judeu eu posso,
e é o correto, que se executa em casamentos, e que se tenha ketubot, e que se prolifere essa prática, para que também haja também os documentos de divórcio. Porém, quando vamos conseguir isso? Quando estiverem, novamente, casamentos, comunidades organizadas, comunidades que se funcionem entre si, e que para a pessoa, por exemplo, saiu de um casamento dentro de uma pessoa da comunidade, para ela se casar com outra pessoa da comunidade, dentro da comunidade, ela tem que ter o documento dela de casamento, esse que nós estamos falando, um get, uma ketubá e um get, corretos. Tá ok, Augusta? São duas coisas distintas. Uma é o casamento religioso, outro o casamento civil. Tá bem? Nem sempre eles ocorrem no mesmo momento. A lei civil do Brasil hoje de casamento, para falar a verdade, é uma bagunça, porque a pessoa morou na casa da outra 3 meses, 2 meses, já é união estável e já segue embora. E entendeu? Então, nem sempre o casamento, você é advogado, nem sempre o casamento aos olhos da justiça é o casamento aos olhos da Torá e da Tanakh. Entendeu? Porque, por exemplo, a pessoa não precisa nem morar com a outra. Cada uma mora em sua casa e elas saem juntas todo dia e ficam juntas e têm relações todo dia. Elas são casadas ao olho da Torá, porque nós vimos aqui que o casamento ele se contrai no relacionamento sexual. Então, de acordo com a Torá, ela é casada. De acordo com o status civil, ela não é casada, por mais que ela namore um certo tempo. Se a pessoa mora junto e não tem relacionamento sexual, ela não é casada. Porém, de acordo com o Código Civil Brasileiro, pelo que eu sei por cima, ela pode ser considerada casada, porque ela mora junto, ela tem um status. São 2 amigos que moram juntos e dividem as contas da casa, por exemplo. Ela pode alegar que é um relacionamento estável, uma união estável. Entendeu? Então, o direito civil não é igual ao direito religioso, a halakha. Então, existe muita diferença entre o que é a halakha, que é a nossa regra, com a qual nós devemos proceder, e o que é o direito civil. Do direito civil, um homem pode casar com outro homem, pode casar com cachorro, se quiser, pode casar, sei lá, com quem quiser, com papagaio, mas dentro da Torá, dentro das halachot, isso é proibido. Um Ben-Noach que se divorcia pode casar novamente sem problema nenhum. Pois bem, então, o que deve ser feito é ketubot. Eu tenho um projeto que eu fiz, algumas ketubot, deixa eu achar aqui. Esse não está nos nossos sites. Vou abrir uma ketubá aqui para que vocês possam ver como que funciona. Tem várias, deixa eu compartilhar aqui a tela que vocês já vão poder contemplar. Ok. Estão vendo minha tela? Estão no fone. Então, nós temos aqui algumas ketubot. Esses são exemplos de ketubot, estão em baixa resolução. Eu tenho elas em alta resolução, que deixa eu achar minhas ketubot que eu fiz. Essa eu fiz, essa é uma das que eu fiz, mas eu não, por fim, não gostei muito dela, que ela era para... Essa ficou muito ruim. Essa é uma ketubá que eu fiz para um casal de amigos meus. Na verdade, não foi exatamente essa. Eu havia feito uma com libélulas aqui, e aí depois eles acabaram por não continuar o casamento, para não dar azar eu mudei, para não ficar igual eu mudei, coloquei borboletas aqui formando uma guia da vida. Deixa eu ver, tem mais aqui. Que tu bota aqui. Então, nós temos aqui, essa é uma ketubá das que eu fiz. Ela não é uma ketubá no Ahid, tá ok? Ela é uma ketubá
para judeus mesmo. Sim, é nível do Divedodili, é uma frase de Shira Shirim, aqui em cima. Então, deixa eu ver aqui, temos outras. Opa, cadê escrito bot? Tem essa muito bonita. Tenho essa também, que é mais simples. Elas são para serem impressas em um papel mais ou menos A3, que é grande, é o dobro do A4, né? E essa também que é bem bonita. Então, são algumas ketubot que eu tenho prontas, aguardando o momento de que os meus alunos casarem e poder fazer com ketubot. Então, nós temos essas ketubot aqui. Eu tenho a minha, deixa eu ver se eu encontro a minha aqui fácil para vocês. Deixa eu deixar essa aberta aqui, enquanto estou achando a minha aqui. Tá bem fácil. Aqui. Essa é a minha ketubá de Israel, que do meu casamento aqui, ela é Sfaradi. Tem diferença no texto da ketubá. Okay. Então, eu casei no xixi, numa sexta-feira, na verdade foi na quinta noite, né, que já é considerado sexta-feira, Beshabat, Asara Yamim Lechodesh Mar Cheshvan, no dia 10 de Mar Cheshvan, no ano 5.773, foram há 4 anos atrás, no casamento ortodoxo. Exatamente. Da criação do mundo, de Beersheba, Jacob ben Abraham Avinu diz como a minha esposa é convertida também, não tem o nome do pai dela, Naomi bat Abraham Avinu, estavam presentes aqui, tudo para fazer o casamento. Aí vem várias coisas falando. Aqui é um valor da ketubá, o quanto que eu devo pagar para ela no caso de eu querer me separar dela. Não é um dote, mas é algo que eu preciso pagar. E aqui no caso é 101 mil shekalim. Na época era uns 50 mil reais, hoje está 101 mil mesmo. Aí segue o texto da ketubá. São 2 testemunhas e a minha assinatura. Ok? Arav Israel, Netanel ben Abraham Halevi, Yosef Steinberg ben Yaakov. Então foram as 2 testemunhas que nós tivemos na minha ketubá. Então vocês vejam, a ketubá deve ser feita, é uma mitzvah fazer entre os judeus. Um judeu, por exemplo, não pode ficar casado um dia sequer sem um documento de ketubá. Então, por exemplo, uma pessoa é casada, um judeu é casado, e a mulher perdeu a ketubá. Ao perder a ketubá, eles têm que se separar, têm que ficar cada um morando, e isso é o correto, né? Não quer dizer que é o que sempre se faça, ou que não quer dizer que seja praticado. A mulher perdeu a ketubá, ela vai ter que sair da sua casa, ficar fora de casa até que ela consiga um rabino para escrever novamente uma ketubá para ela, e aí ela pode voltar a ficar casada com o marido. Ou seja, a ketubá não tem nem a assinatura da mulher, a mulher não assina a ketubá, quem assina é o homem, porém é um documento feito para a mulher. A ketubá fica em posse da mulher, não em posse do homem. Os nossos sábios estabeleceram a ketubá para proteger a mulher. Várias das nossas alahot, relacionadas a casamento, são feitas para proteger a mulher. Então, ter a ketubá sob sua posse, o valor com o qual eu preciso pagar para ter a ketubá. Porque no passado, imaginem vocês, os homens casavam com uma mulher,
Imagina se no passado era praticamente igual era a Alahá no Arritz. Praticamente igual. A princípio. Então o homem casou, está casado. Não foi morar junto, está casado. Ele quis sair de casa, foi morar em outro lugar, ele se separou aqui e casou lá. E pronto. Era assim. As pessoas se comportavam assim. Então, nossos sábios fizeram o quê? Então, vocês acham que é fácil separar? Vamos colocar um valor aqui. Aí colocou o valor. Ao ter o valor, o homem, quando fala de dinheiro, ele pensa duas vezes, né? Então, imagina vocês para separar. Eu tenho que pagar 101 mil conto. Meu, caramba, eu não vou separar, não. Deixa isso como tá. Briga um pouco, tolera um pouco, mexeu no bolso, dói. Então, vejam só vocês. Aqui tem a indenização, né? Por exemplo, 101 mil. Ou que seja 50 mil, que seja 500 mil, seja o valor que seja colocado. Então, vamos supor, nós temos de bens 400 mil. Shecalim ou 400 mil dólares. Por suposição, 400 mil. Teve a partilha de bens, ficou 200 para mim, 200 para ela, correto? Bom, agora tem que pagar os 100 mil para ela. Tem que pegar mais 100 mil da minha parte e pagar para ela. Alex, o valor é estabelecido da maneira mais suja possível pelos rabinos. Eles pegam você no dia do teu casamento, todo feliz, todo apaixonado, e diz, quanto vale a sua noiva para você? Você fala, vale 1 milhão de shecalim, minha noiva para mim. Aí o rabino fala, pensa bem, é 1 milhão mesmo? Ele fala, é 1 milhão, tem gente que põe 1 milhão. E tem gente que não separa pela rabanuta até que não pague o valor. Se a mulher bateu o pé, foi irredutível, é irredutível, ponto final. Ela quer o valor, vai ter o valor. Entende? Se ela for judia nasce. A convertida, se ela for uma convertida correta, Baruch Hashem, ela vai receber o valor dela, o dinheiro dela. Se ela for uma judia que se converteu pelo casamento, ela perde até a conversão. Ela não ganha nada e aí pode ser perder até a conversão. O Beit Din de Jerusalém dissolveu um casamento, dissolveu uma conversão por conta disso, porque ela fez a conversão para casar, casou, e aí no dia da separação o marido falou assim, eu tenho dinheiro para pagar X, metade. Não quero tudo, ou eu não separo de você. E fez. O marido falou assim, você nunca nem cumpriu o Shabat, você não ia na mikve, você não comia kasher, você casou comigo, você fez conversão para separar, agora você ainda quer falar isso? E apresentou isso para os rabinos. Os rabinos investigaram, depois que ela converteu, ela não cumpriu um Shabat da vida dela. Que conversão que é essa? Ou seja, ela não converteu coisa nenhuma. Olhou para você, você não precisa pagar um shekel para ela. Você esteve junto, não é nem casamento, como nós falamos, você morou junto com uma não judia durante esses anos todos, mas casamento isso não é. E aí ele saiu, não teve que pagar nada para ela. Pois é, aqui em Israel tem, isso é muito bom, Everton, muito bom, muito bem lembrado. Então também tem, no caso de que existe o valor, existe no banco aqui o crédito Ketubá, mais ou menos assim, que é um financiamento para separação. O banco te empresta o dinheiro, você paga a tua Ketubá e depois você paga para o banco, lá como fosse para comprar um carro, comprar uma casa. Então, a Ketubá é válida em Israel, porque em Israel a Ketubá é o casamento civil, tá bem? Só que, de igual maneira, a Ketubá é feita para proteger a mulher. Então, como que funciona a Ketubá aqui em Israel? A mulher quer separar do marido, não quer morar junto. E aconteceu um fato que não é muito recente, mas já é um fato amplamente conhecido aqui em Israel, que a mulher queria se separar e brigar, e teve a separação, e o homem não quis dar a separação. E não quis dar a separação, não quis dar a separação, ela falou, eu vou entrar na justiça. Ele entrou na justiça, e ele não deu. Aí eles vão quitando coisa por coisa. Então, primeiro tiraram a aposentadoria dele, aí depois tiraram a carteira de motorista dele, depois fizeram uma prisãozinha, deram uma prisão nele, e soltaram, tiraram o direito de possuir arma, foram tirando tirou o RG, a Teudat Zeut, e foram tirando várias coisas dele, várias coisas,
Até que prenderam ele. E ele não deu a separação para a mulher. E ficou preso, ficou preso, ficou preso. E, bom, e a mulher, enquanto ele não quisesse dar a separação para ela e ele fosse vivo, ela não poderia casar de novo. No judaísmo, não existe separação litigiosa, está bem? A mulher só sai do casamento com a permissão do marido. Ela entrou por consenso entre os dois, a saída também tem que ser de consenso entre os dois. Então não existe separação litigiosa no judaísmo. O que aconteceu também, outro fato muito semelhante a esse, que o homem chegou ao status de ser preso, porque ele estava com birra, que não vou dar a separação, não dá a separação, e prendeu ele. E aí ele estava preso e já passava lá um tempo, 1 ano, e esse cara não dava a separação para a mulher. O rabino falou para o juiz, solta ele. Soltou ele, eu não lembro a época que foi, eu sei que foi uma época de festa, de, sei lá, Rosh Hashanah, uma época boa de festa, soltou o preso. E o juiz falou, mas como assim? Ele não deu separação, como que você me soltar? Agora que ele não vai dar mesmo, vai achar que ganhou. O rabino falou, espera. Deu 1 mês, falou, agora prende ele de novo. Prendeu, ficou 2 meses preso. Ele falou, não, vem cá, deixa eu assinar essa aqui, a Tubai. Aí o juiz foi pro rabino e falou, mas o que aconteceu? Ele não ia dar essa separação, você chamou ele, soltou e mandou prender de novo, e agora ele quer dar? O juiz falou, o rabino explicou para o juiz, falou assim, era o seguinte, quando nós prendemos ele a primeira vez, ele estava emburrado com a coisa. Ele foi ficando preso e foi ficando emburrado, e cada vez que ele ficava mais preso, foi ficando mais emburrado. Quando a gente soltou ele por 1 mês, ele sentiu o gostinho da liberdade de novo, ele viu que ele ia poder casar, que ele ia poder sair para balada, ia poder fazer as festas dele. E agora, quando ele vai preso de novo, agora ele quer sair, ele quer curtir. Aí ele deu a separação. Tá ok? Então, é aconselhável que os noahites, inclusive vocês, todos, estabeleçamos uma ketubá, a priori, até que não deu, então, num casamento judaico. Muito bom pensarmos nisso. Também, em relações proibidas, está proibido a carícias, provocação, beijar uma pessoa, provocar excitação para uma pessoa que não seja o teu cônjuge. Tá, ok? Uma pessoa que não seja o cônjuge também está proibido de igual maneira. Também é proibido fazer sinais obscenos com a mão, com os olhos, com o pé, com os dedos, seja como for, ou mesmo fixar os olhos nas partes da mulher ou do homem, do sexo oposto, também está proibido. Também está proibido buscar ter desfrute do perfume da pessoa do sexo oposto. Enfim. As proibições de relacionamentos proibidos, no caso de sexo oposto, não tem idade. Mesmo antes de um bar mitzvah ou de um bat mitzvah, o homem que tem relacionamento com outro homem ou a mulher que tem relacionamento com outra mulher são passíveis de punição. Tá ok? São passíveis de punição de caret e de pena capital. Justamente porque a transgressão, a homossexualidade, é devastadora para a Neshama do ser humano. Não só quando nós falamos homossexualidade, não devemos pensar somente na homossexualidade do sexo masculino, mas também a homossexualidade do sexo feminino. Ela é tão prejudicial à Torá quanto o masculino. Pode fazer pergunta, Edivaldo. Porque vejam vocês, vou continuando aqui enquanto o Edivaldo escreve. O mal que o feminismo não está causando e não vai causar para a humanidade. Ou vocês podem assistir aí os debates de televisão, os debates dos deputados que defendem as causas homossexuais. É terrível, é terrível. Eles defendem que não existe mais família, que as crianças têm que aprender sobre sexo com 6, 7 anos, que tem que ter vídeo de sexo para as crianças,
E assim, eles defendem a abertura da homossexualidade, não só da homossexualidade, mas da sexualidade como um todo, ao ponto de que vocês que acompanham um pouco devem ter chegado a ver um pouco das questões políticas, devem ter chegado a ver também que chegaram a cogitar de um estuprador de menores, de um pedófilo, não ser nem tratado como pedófilo. Ele tem uma doença e tem que ser levado para um tratamento e não ser preso. Então, para vocês verem que pessoas que têm esses distúrbios voltados ou tendenciosos ou tolerantes com a homossexualidade, elas têm uma distorção social, uma distorção de ver essa questão social, de ver a família, de ver o desenvolvimento e o crescimento de uma sociedade totalmente equivocada, totalmente antagônicos com o que se espera de uma pessoa, de um ser humano. Ah, sim, Edivaldo, é permitido. Então, se a mulher ela viu que eles casaram numa situação de fartura, o cara ele era dono sei lá, de uma concessionária de carros, ele colocou lá 1 milhão. E aí ele quebrou. Ele quebrou e ela não quer mais continuar com ele, quer seguir a vida dela. Ela pode falar, não, você não precisa me pagar mais nada, não. Você não tem dinheiro nem para tá vendendo almoço para comprar a janta. Então ela pode fazer isso 100%. Nós estudaremos as leis de Tribunal de Justiça, não no próximo Shabat, não na próxima quarta-feira, agora quarta que vem, na outra quarta. É a conclusão do nosso shiur, falar sobre quem julga o Bnei Noach, tá ok? Então, tudo que diz respeito, nós não estamos querendo dizer, eu fiz até um vídeo com o Dorleon, falando sobre isso, sobre a questão do homossexualismo no judaísmo, homossexualismo na sociedade e tudo. Não devemos discriminar um homossexual, não devemos falar mal de um homossexual. O homossexual não tem culpa disso, ele não é a pessoa, mas sim a prática dessa pessoa, tá bem? Então, de igual maneira, tem um homossexual, que é uma prática que interfere na neshama da pessoa, e tem o cara que descumpre o Shabat, tem o cara que usa celular no Shabat, tem o cara que, come porco na cantina da esquina, entende? Tem transgressões, N transgressões. Todas as pessoas que cometem transgressões, hoje não temos a punição delas. Então, se não temos a punição delas, nós devemos esperar e acreditar que Hashem, ele é misericordioso, que essas pessoas vão buscar o arrependimento, que vai dar tempo delas se arrependerem antes do seu julgamento, do seu então. Então, devemos esperar que Hashem seja misericordioso, que essas pessoas busquem a techuvá, busquem o arrependimento. Então, não devemos... eu falo em espanhol, eu penso em espanhol ou em hebraico. Aislar. Não devemos isolar uma pessoa do seu meio social. Então, um homossexual ele é contado para Minyan. O homossexual ele pode fazer parte do Kiddush de Shabbat e assim sucessivamente. Entenderam? Suas práticas não são recebidas, não são queridas, não são aceitáveis, porém a pessoa é aceitável. A Hashem não tem nada a ver com as pessoas, ele tem a ver com as práticas que as pessoas fazem. Ok? Isso tem que ficar muito bem claro. Não vai parar de conversar com o amigo de trabalho porque o rabino falou que é uma prática terrível. Não vai parar, pelo amor de Deus. Não quero ninguém sendo preso amanhã. Mas as práticas não são aceitáveis. Porém, as pessoas, sim, elas são aceitáveis, devemos esperar e que elas busquem a techuvá. Então, mulher com mulher é proibido de igual maneira. Da onde nossos sábios aprendem isso? Da expressão da Torá, que diz: nenhuma das práticas das quais vocês viram do Egito, vocês devem imitar. Então, mulher com mulher é proibido também. Tá bom? Falando sobre essas relações, eu estou pulando de alahá por alahá. Nós temos uma alahá, que é uma alahá em aberto, não existe explicação, também um rabino deve ser consultado, que é, por exemplo, quando você tinha 20 anos, você foi casado com uma mulher, se juntou com uma mulher, e ela tinha uma filha que não é sua filha, e você cuidou dessa menina.
passaram-se 25 anos, então você tem seus 40 e a moça agora tem 35, que era filhinha lá, agora ela tá uma mulher agora. Existe um problema lá que os nossos sábios não sabem estipular se pode, se não pode. Esse relacionamento entre um homem que teve uma filha, cuidou de uma mulher, de uma criança, que não era sua filha biológica, mas foi uma filha de criação por um determinado tempo, é um problema isso. Então, é uma questão que um rabino, nesse momento, deve ser consultado, para que ele possa analisar cada minúcia de cada caso. Um ato homossexual ou bestial, que no caso é o relacionamento de um ser humano com um animal, seja de qual animal for, ele é passível de pena capital, indiferente se o ato foi consumado ou não. Porque existe uma diferença muito grande. E é assim, eu vou tentar explicar de uma maneira que não precise falar todas as palavras e prestem atenção, porque eu não vou falar as palavras específicas de cada coisa. Porque pode ser que tenha crianças assistindo, né? Então, um relacionamento proibido entre um noahid e uma noahid é o relacionamento o relacionamento passível de pena capital, não quer dizer que seja correto, mas passível de pena capital é o convencional. Ou seja, a maneira como todo mundo faz, com o que se faz comumente. Caso seja concebida uma relação sexual que não tenha a penetração no local onde é o comum de se fazer, que seja feita de qualquer outra maneira, não é passível de pena capital ou de punição. É errado, não é correto de fazer porque entra em outras minúcias da Alahá, porém não é passível de pena, tá bem? Porque não teve, igual quando fala estupro é somente isso naquilo, e o fora disso não é estupro. Então, de igual maneira, na Alahá, só é considerado relacionamento quando é da maneira como se faz comumente. Porém, quando o relacionamento ele é ou homossexual ou bestial, exatamente, no caso do homossexual, um relacionamento oral, por exemplo, ele é passível com pena capital. Mesmo que não seja o convencional, porque o ato é proibido a priori. Entenderam? O homem com homem já não pode. Então, qualquer coisa que você for fazer com um homem ou uma mulher com uma mulher, no caso oral ou qualquer outra maneira, ele já é considerado errado. Mão, etc. Já é considerado. Já o caso de um relacionamento entre um homem e uma mulher, que a relação é proibida, não é levado à pena capital até que não se concretize da maneira convencional. Tá bem? Sobre dilaceração dos órgãos, amputação, dilaceração, é muito sério a dilaceração dos órgãos, não devem ser feito, porque incorreriam nas leis de Ever Minahai, nós vamos estar semana que vem, cortar um membro de um animal vivo. No caso, o animal somos nós. E a Torá, a Tanakh, na verdade, ela apresenta ainda a solução, o perdão, para esse caso, que seria o caso de um eunuco, né? No livro de Shayahu está escrito o seguinte passuque: pois assim disse Hashem, concernente aos eunucos, que respeitam o meu Shabat e escolhem aquilo que me agrada, que mantém minha aliança, darei-lhes um lugar na minha casa e dentro dos meus muros, e um nome melhor do que o dos seus filhos e das filhas, e um nome perpétuo será dado a eles, que não será cortado. Então, o que isso quer dizer? Que mesmo que uma pessoa tenha cometido, seja quais forem as transgressões, em Hashem, ele está disposto a perdoar desde que o perdão, desde que o arrependimento seja sincero, desde que o arrependimento seja perene, duradouro e constante, como nós estudamos nas Ilhot Shuvah. Tá bem? Então, sobre as leis de relacionamento proibido, alguém quer fazer alguma pergunta?
Relacionamento com mão ou qualquer outro tipo de prática que não seja convencional é proibido entre homem e homem e mulher com mulher. Isso seria considerado levado à pena capital. Tá bem, Lídia? Então, um homem que tem relacionamento somente com a mão com outro homem ou com qualquer outra parte do corpo, ele já seria, a partir daí, levado à pena capital. Não é preciso ter o relacionamento como vocês sabem que fazem. Ok? Eu estou achando aqui um trecho que eu até já mandei para uma pessoa essa semana. Eu sempre deixo ele na mão, porque eu sei que sempre perguntam sobre isso. Então, agora a pergunta que ninguém fez, que eu vou ser bem breve e não vou adentrar nisso, porque é um tema que não precisa adentrar muito, é sobre veja bem, a forma convencional é passiva de pena capital quando um Noahide tem um relacionamento com a mulher casada de um outro Noahide, entendeu? Ou com uma mulher judia. Ou um judeu tem relacionamento com uma judia casada. Isso seria passível de pena capital. Tá bem? Seria isso, exatamente. Isso seria o que seria considerado adultério. Então, uma pergunta que as pessoas não fizeram, que é importante ressaltar, é o que pode e o que não pode dentro na visão judaica. Evidente, se vocês forem ler, por exemplo, o Shulchan Aruch, esse que está traduzido para o português, o Kitur Shulchan Aruch está traduzido para o português, ele tem uma outra visão, uma visão racídica, haredi de algumas coisas, ele introduz alguns costumes e algumas opiniões em forma de alahá. Tem que ter muito cuidado com isso. Tem um livro do Nasser, que se chama Sexo Kasher, se eu não me engano, muito bom de ser lido. Ele traz várias opiniões sobre como pode, que não pode. Na verdade, ele vem só explicando que praticamente pode quase tudo. Então, eu tenho dois trechos que eu sempre carrego, porque são muito esclarecedores. Se eu não me engano, se chama Sexo Kasher, Tom. Bem? Primeiro está no Tratado de Nedarim, nas páginas 20a e 20b, está dito o seguinte: tudo que o homem quer fazer com a permissão de sua esposa é permitido. Ou seja, num relacionamento a dois, tudo que ambos consentirem é permitido. Tá bem? Ou seja, nada que o homem force sua esposa, não rasga halila, não, Deus não permite, não deve forçar a esposa a nada, mas se os dois consentem em fazer uma determinada prática, está permitido. E o Maimonides, o Rambam, nas leis de relações proibidas, no capítulo 21, no parágrafo 9, ele diz: a esposa de um homem é permitida a ele, assim sendo, tudo que desejarem fazer juntos, podem fazer, ter relações tanto quanto desejar, beijar as partes do corpo e órgãos, como é costume de ambos, entre si, desde que não desperdicem sêmen em vão. Ou seja, está liberado, porém a conclusão deve ser feita da maneira convencional. Tá ok? Onde se deve fazer. Então, essa é a opinião do Rambam, do Maimonides. No Shulchan Aruch, ele já é, como eu disse, mais... não quero dizer ortodoxo, porque não quer dizer ortodoxo isso. Ele tem uma visão mais haredi. Então, não quer dizer que o haredi seja um ortodoxo. Ele é ortodoxo, mas não quer dizer que é a visão absoluta do judaísmo. Por isso não quero dizer ortodoxo, não é a visão absoluta do judaísmo ortodoxo. Então, ele diz que o homem não pode nem relar a mão na sua esposa, não pode, entende? Relar a mão no seu órgão, que não pode observar o órgão excessivamente. Nós vemos por vários outros rabanim que, se é de consentimento do casal, está liberado. O Yitzhak nos passou aqui o nome do rabino, que fez o livro Sexo Kasher, Shmuel Boter,
Então, esse é o nome do livro e do autor. Muito bom, procurem ler para ter sanar várias dúvidas que as pessoas possam ter sobre o tema. Tá bem? Mais alguém quer tirar alguma dúvida sobre esse tema? Nós já estamos praticamente concluindo o shiur. Ok. Sim, Marcel, qual é a pergunta? Pode fazer a pergunta. Muito boa pergunta, Marcel. Na verdade, muito boa mesmo. O Marcel ele pergunta sobre o desperdício de semente, se a mulher que toma anticoncepcional se enquadra nessa regra. Então, veja bem, o mínimo que as pessoas têm que ter de filhos é um homem e uma mulher. Tá bem? Existe como nós estamos no meu grupo de Vara Torá, no grupo de WhatsApp nosso, não das comunidades, num grupo específico, quem não está pode pedir para participar, nós estamos vendo dilemas alárricos, tá ok? Então, existem dilemas alárricos, que são coisas que são complexas demais e que a gente tem que buscar uma saída para elas. Então, os nossos sábios dizem que o ter multiplicar-se, como a Torá pede, é ter um homem e uma mulher. Porém, e se esse seu filho, ele não tem filhos, ou se essa sua filha não tem filhos, você multiplicou ou não? Então, qual é a conta que tem que ter nas próximas gerações para que se conte multiplicar? E se você tem um filho e a filha e eles dois abandonam o judaísmo? Você multiplicou ou não? Se não são estudantes de Torá. Então, existe uma séria dúvida alárrica sobre isso. É um dilema alárrico. Parte daí, então esse é um problema já de início. Então, não basta só ter o filho. Então, existem casos onde a mulher tem que tomar anticoncepcional, porque senão nós vemos no Brasil como é difícil. Não tem que pensar nisso, não tem que se apoiar nisso para defender o uso do anticoncepcional. Porém, a mulher teve um filho. Ela não tem condição de ter um filho, já ter outro filho, ter outro filho. Tem gente que consegue, tem pessoas que conseguem. Aqui, meu rabino, por exemplo, o Rav Baruch, na comunidade, é um atrás do outro. É um atrás do outro. Nós, por exemplo, a gente acha que tem que dar uma respirada de um tempo entre um filho e outro. Por quê? Porque a mulher não aguenta, o corpo não aguenta, o bolso não aguenta, então o anticoncepcional ele pode ser administrado, tá ok? Porém, o homem não pode ver a esposa tomar e também não tem que ser de conhecimento declarado ao homem que ela toma, tá ok? Então ela tem que tomar escondido, o homem não pode nem ficar vendo os comprimidos porque o mandamento de multiplicar é do homem, não é da mulher. O homem tem a obrigação de multiplicar, a mulher não tem obrigação nenhuma de ter filho. Então, é ele que tem que convencer ela a se casar, é ele que tem que convencer ela a ter filhos, aí, entendem? Então, a mulher não tem dever nenhum, ela pode tomar sem problema algum. O problema é o homem, ok? Para o homem é problema. Então, os métodos anticoncepcionais devem sempre ser administrados pela mulher e na mulher, e não no homem. Que bom, Marcel. Marcel deve ser meu primo, né? Eu também tenho o sobrenome Maciel. Edson. O Edson fez uma pergunta. O homem, então, não pode usar preservativo. Veja bem a resposta. Eu não quero ninguém chegando no carnaval, saindo na avenida e falando: meu rabino falou que eu não posso usar camisinha, viu, Tom? Só porque você está rindo aqui, que eu estou vendo você. Então eu não quero isso, pelo amor de Deus. Não quero ninguém saindo na avenida e falando: meu rabino falou que não pode usar preservativo. Não estou falando isso. Tá bem? Se a pessoa já quer ter uma vida promíscua,
promíscua por promíscua já tem que usar camisinha, usa preservativo, né? Não vai pegar 50 mil coisas por aí. Então, usa o preservativo, já que vai ter vida promíscua, já usa preservativo. Quando é um relacionamento estável, exatamente, quando é um relacionamento estável, aí o uso do preservativo é errado. Não deve tomar, não deve utilizar, tá ok? É errado. Os métodos anticonceptivos devem ser administrados nas mulheres, não nos homens. Eu devo ter feito. São muitos shurim, não lembro, geralmente eu falo os temas, lembro que eu falei o tema, mas não lembro qual shuri foi. Nós já falamos sobre isso, tá ok? Sobre o preservativo, em algum shuri passado, não lembro qual foi. Então é isso. Hoje nós vimos as leis de relacionamentos proibidos para os Bnei Noach, adentramos em algumas coisas para os judeus. Me cobrem, eu vou procurar saber como que é uma ketubá no Arrid, se nós podemos encontrar e fazer uma para nós, para que as comunidades possam ter pelo menos essa a momento, até que venha o momento então de termos uma ketubá kasher judaica. É importante ter o seu documento do seu momento, por quê? Porque quando for apresentado a um Beit Din, quando for apresentado a um tribunal, que é o propósito de todos, Bezrat Hashem, em breve, ter um documento próprio do seu status é excelente. É excelente ter, por exemplo, um comprovante de curso de Mitzvot Bnei Noach, como esse que as pessoas estão praticando. É importante ter uma Ketubá Bnei Noach, é importante ter um registro de que estudou Mitzvot Bnei Noach, é importante, entende? Tudo isso é muito importante. É mais importante, sem sombra de dúvidas, infinitamente mais. A pessoa chegar com uma Ketubá hoje, de chegar Bnei Noach, como Bnei Noach, e apresentar para um Beit Din, do que chegar com uma Ketubá, entre aspas, que seria para ser judaico, para um Beit Din, que a pessoa ainda não é judeu. Então, de uma maneira, causa estranhamento e aversão dos rabinos, porque a pessoa sabe que é errado, está fazendo errado antes de estar convertido. E o outro caso, a pessoa sabe o que é certo, estudou o que é certo e busca fazer o que é certo. Sim, o homem não deve deixar de praticar relações com sua esposa. Existe no Shulchan Aruch a quantidade mínima de relações que o homem tem que ter com sua esposa, tá ok? Então, existem 3 coisas que o homem não pode deixar faltar para sua esposa, que é relacionamentos maritais, roupa e comida. Então, se ele tem dinheiro para comprar uma roupa, ele tem que comprar para a esposa. Se ele tem dinheiro para comprar comida, ele tem que comprar para a esposa. Chegou tarde de trabalho, a mulher quer, ele tem que alegrar a sua esposa. Está cansado, não tem problema. Ela, você tem que alegrar. Se você não fizer uma dessas 3 coisas, ausentar-se por um longo período de tempo dessas coisas, a mulher pode pedir o divórcio de você sem titubear. Tá bem? Então, o homem tem um número mínimo de vezes que ele tem que ter relações com sua esposa de acordo com seu status social de trabalho. Então, por exemplo, um viajante tem que ter pelo menos uma vez por mês, uma pessoa que estuda em Yeshivá tem que ter pelo menos uma vez por semana, uma pessoa que trabalha na mesma cidade pelo menos 2 vezes por semana, uma pessoa que tem um status social elevado praticamente todo dia. Ou seja, ele não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, então ele pode ter relacionamento todo dia com sua esposa, então ele tem que ter. Entenderam? Então é isso. Então o homem realmente não deve deixar de ter relações com sua esposa, deixar de alegrá-la, deixar de ter seus momentos de alegria. Para isso não é errado, não é uma prática errada, como é vista em outras religiões, principalmente no cristianismo. O cristianismo vê o sexo como uma prática de pecado. No judaísmo não é uma prática de pecado, é uma prática instituída por Hashem,
foi a maneira que Hashem criou do ser humano de fazer, de trazer vida para o mundo. É uma prática de Kedushá, na verdade, não é uma prática errada. Então, não devemos olhar os relacionamentos, as relações como algo ruim. Pelo contrário, o relacionamento dentro do judaísmo é um relacionamento de santidade. Justamente por isso temos tantas regras, tantas halachot relacionadas a isso. Tá bem? Bom, nós vamos ficando por aqui. Sobre a lei, a série de Sheva Mitzvot Bnei Noach. Estejam presentes em todos os shiurim. Porque nós vamos agora concluir com mais 2 shiurim. Nós concluímos o Sheva Mitzvot Bnei Noach. Vou fazer um levantamento das pessoas que participaram de todos os shiurim. Nós temos no Zoom, fica registrado o nome de cada pessoa que participa de cada shiur. Vou ver quem faltou, quem não faltou, pedir para que as pessoas assistam o shiurim, quem falta assistir, e para a gente possa emitir certificados do shiurim de Sheva Mitzvot Bnei Noach. Tá ok? Então é isso, não saiam, eu vou concluir aqui a classe, o shiur gravado, eu vou ficar mais alguns minutos.